Olá! Então, essa é a nossa segunda aula sobre o tema de comunicação não violenta. Espero que você tenha conseguido se observar um pouco durante essa semana e refletir como andam os seus diálogos, como você tem sido autêntico ou não tem sido, porque sim, porque não, o quanto você já consegue olhar para o outro e tentar compreendê-lo e empatizar, né, que a gente falou um pouquinho na primeira aula, e também que você tenha conseguido fazer aquela prática do check-in, de tempos em tempos, parar um pouquinho para se perguntar como eu estou agora, e aí se conectar consigo para então se conectar melhor com os outros e de repente escolher como responder um e-mail, ou um WhatsApp, ou fazer uma ligação, estando mais consciente do que está aí em você. E hoje a gente vai aprofundar um pouco no tema da autenticidade, né? Porque é comum as pessoas dizerem, quando escutam esse termo, ah, mas eu já sou super autêntico, nossa, eu sou super autêntico. Eu fui lá e falei para o meu chefe que ele é um banana. Talvez você já tenha escutado alguém dizer isso, ou talvez até você também fale isso, que eu já sou super autêntico. Então vale a pena a gente refinar um pouco que conceito é esse, né? Na comunicação não violenta, a ideia de autenticidade tem a ver com falar de mim. Isso já é um ponto principal, porque muitas vezes nessa ideia de fui lá e falei a verdade, eu quero dizer que eu falei sobre o outro, então eu dei um julgamento, né? Fui lá e falei que o outro é um egoísta, um manipulador, um autoritário. E a ideia aqui na autenticidade é que eu falo de mim. E tem alguns passos que podem nos ajudar a fazer essa expressão da minha verdade desse jeito autêntico e cuidadoso, que não vá por esse caminho que às vezes eu brinco de sincericídio, que eu fui lá e falei, mas agora que eu estraguei de vez a relação, né? Então a gente vai falar um pouco desses 4 elementos que nos ajudam a ter uma expressão mais autêntica. Mas eu gostaria, antes de mais nada, de alertá-los para o perigo de ver a comunicação não violenta como um tecnicismo, que basta eu usar esses 4 elementos como um robozinho e vai dar tudo certo no final. Porque não se trata disso. Na verdade, a gente quer fazer com esses elementos uma mudança de intenção na minha expressão. Então, ao invés de eu falar para eu criticar o outro, apontar o dedo e mostrar que ele está errado e que ele tem que mudar, porque pensa, você gosta quando alguém vem falar com você desse lugar de olha o que você está fazendo, você está errado, você tem que mudar? Geralmente não, né? A gente se defende e logo começa ou contra-argumentar, ou a gente sai da conversa e não quer mais se relacionar com aquela pessoa. Então a gente quer sair desse modelo do sincericídio, que passa essa mensagem de que você está errado, tem que mudar, e ir para uma intenção que é o mais próxima possível de eu quero te contar sobre mim, para que você possa compreender o impacto que teve em mim de uma ação que você fez. E também eu quero te contar para também te dar a chance de me contar o que estava acontecendo no seu mundo quando você fez aquilo, né? Que aí é a união da autenticidade e da empatia. Mas percebe? Não é uma mudança só da comunicação, não é mudar o que eu falo. Porque a gente poderia ter no livro várias frasezinhas bonitas de como expressar desconfortos, e falar essa frase, no fundo, com a intenção de ainda esganar o outro e falar para ele que ele está errado, que ele tem que mudar, não vai fazer nenhuma diferença. Então, o convite aqui é usar os 4 elementos da CNV para transformar o que está acontecendo dentro de mim, para daí o que sai de mim, as minhas palavras, serem simplesmente um reflexo da mudança que teve dentro. Tá? Então é, antes de mais nada, um processo interno, a proposta da comunicação não violenta. O primeiro dos elementos tem a ver com esta palavrinha aqui, observação. Que história é essa? Vocês já se deram conta que
quando alguma coisa nos incomoda, então, por exemplo, eu estava dando uma aula e alguém entrou na sala e falou algo comigo de um outro assunto. E eu perdi minha linha de raciocínio. E agora fico com vergonha, porque talvez muita gente estivesse me vendo e eu fiquei chateada com aquela situação. Muito facilmente, dali a poucos minutos, se muito, eu já esqueço o que a pessoa realmente falou ou fez, que era o fato observável, por isso essa palavra em observação, e logo já começo a interpretar e rotular a pessoa. Naquele momento em que a pessoa interrompeu minha aula para fazer aquela fala nada a ver, ou naquele momento em que aquela pessoa sem noção atrapalhou a minha aula. E aí eu começo a substituir a observação concreta do que aconteceu pelas minhas interpretações, pelos meus rótulos. E facilmente, amanhã, quando eu encontro essa pessoa, eu já olho para ela com algum rótulo. Essa é aquela pessoa sem noção que atrapalhou minha aula. Ou é aquela pessoa folgada que quer resolver as coisas dela numa hora que não é pertinente, porque eu estava dando aula. Com esses rótulos, essas interpretações entre eu e o outro, percebe que agora tem pouca chance de eu de fato me conectar com o outro. Inclusive de eu me conectar comigo mesmo. Porque eu tô ali tão presa nos meus julgamentos, gente, que absurdo, pessoa sem noção, nananana, e com essa voz interna aqui, com o meu narrador interno, criticando a pessoa, que tem pouca chance de eu querer conversar com ela e ser autêntico, falar de mim, e menos chance ainda de eu ser empático e de eu querer descobrir qual foi a razão que fez com que naquele exato momento ela entrasse na sala que eu estava dando aula para fazer aquela colocação, aquela pergunta. Então, o primeiro elemento é de fato a gente tomar muito cuidado com a diferença entre observações concretas, aquilo que eu posso ver, aquilo que de fato o outro fez ou falou, com as minhas interpretações e os meus rótulos. Na verdade, os dois processos acontecem e aqui não tem em momento nenhum uma crítica da CNV ao processo de julgamento. Não quer dizer que, então, se eu vou começar a praticar CNV ou comunicação não violenta, eu não posso mais julgar. Não, não é isso. Eu vou julgar. É da natureza da mente julgar quando algo acontece, rotular, explicar. Tá tudo bem, a questão é o que eu faço com esse julgamento. Eu posso pegar o julgamento e esquecer o fato concreto e começar a agir só com base no julgamento, ou eu posso, eu estou julgando, eu estou interpretando que o outro fez isso porque ele é folgado, ou porque ele é autoritário, manipulador, ou qualquer rótulo que eu já coloquei. Mas o que mesmo que ele fez? E aí eu volto a olhar para o fato, para a observação. O que ele fez? Ele entrou na sala de aula e disse, abre aspas, tarará, tarará, tarará. Então eu quero separar o fato dos meus julgamentos. Porque quando eu faço esse processo, eu tenho mais escolha agora de como eu vou lidar com isso e percebe que se eu faço esse movimento de separação do fato e do julgamento, pode surgir em mim uma curiosidade de, nossa, será por que ele fez isso? Quando eu fico só no julgamento, eu já sei, é porque ele é idiota, porque ele é um imbecil. Agora, quando eu olho para o fato, pode ter ali uma sementinha da empatia. Nossa, será por que o outro falou aquilo naquele exato momento? Começa a voltar a ter possibilidade de eu me conectar, de eu me relacionar com o outro. Então, esse é o primeiro convite aí, da gente observar com mais separação dos julgamentos e das interpretações, embora eles vão continuar existindo, a gente só faz essa separação para a gente ter mais consciência do que exatamente foi o estímulo ali. Às vezes a gente chama esse fato, essa observação de estímulo. O que disparou o incômodo em mim? E aí eu ter clareza do que aconteceu versus o que eu interpretei do que aconteceu. Então, depois vocês vão receber aí um material que tem vários passos para vocês irem praticando esses elementos.
Um primeiro deles é vocês simplesmente descarregarem aqui alguma situação que te incomodou, por exemplo, alguém interrompeu uma aula que você estava dando, um pai veio te falar uma determinada questão sobre um aluno, enfim. E aí, o primeiro passo, então, da autenticidade, que está escrito aqui fato, observação, ou gatilho, ou realidade compartilhada, é um convite para você escrever aqui exatamente o que aconteceu, que é uma realidade compartilhada, ou seja, o outro também diria, não, realmente, eu entrei na sala e eu disse tarará, tarará, tarará. E aí, você pode experimentar na sua própria vida qual é o impacto quando você dá esse primeiro passo aí de separar fatos de julgamentos, tá? Então, fica aí o convite para praticar esse elemento, porque na verdade, cada um desses bloquinhos que a gente vai falar aqui daria para a gente fazer várias práticas, para a gente ter muito tempo de teste ali, mas fica o convite agora para você fazer no seu dia a dia, quando você simplesmente fica atento à mistura que a gente facilmente faz de interpretações com fatos, você já pode ir percebendo os benefícios que isso traz. Num segundo momento, inevitavelmente, então, eu vou me perguntar, com isso que aconteceu, fato, como eu me sinto? Quais os sentimentos que eu tenho em relação a essa situação? Né? E aqui também vem um desafio, porque a gente ainda está numa cultura de pouco investimento de tempo, de energia, para a gente desenvolver as nossas habilidades emocionais. Hoje em dia, felizmente, já tem crescido, inclusive no contexto educacional, muitas práticas de educação emocional têm sido inseridas no dia a dia, mas se você já tem, talvez como eu, aí, algo entre 30 e 40, é possível que você tenha tido muito pouco estímulo para desenvolver uma linguagem de sentimentos, ou até o contrário, talvez você tenha ouvido bastante, ai, para de chorar, isso é frescura, ou não chora, você é forte, você não deveria estar com raiva, você não deveria estar com medo, imagina, medo, não, levanta e vamos para frente. Então, ainda tem muitos discursos por aí de que a gente não deveria sentir, que é quase feio a gente sentir medo, a gente sentir tristeza. E aqui na comunicação não violenta, o convite é exatamente o oposto. É da gente realmente se perguntar, peraí, quando essa pessoa fez tal coisa, como eu me senti? De verdade, com coragem de ser verdadeiro, pelo menos nesse primeiro momento comigo. Pode ser que eu escolha, que eu não vou expressar para o outro. Mas na autenticidade, o primeiro passo é eu saber que a minha verdade é, nossa, eu fiquei muito triste. Eu não esperava isso dessa pessoa. Ou eu fiquei com medo, muito medo, fiquei insegura, porque não sei, com aquilo que a pessoa falou, será que tem risco de eu ser demitido? Tem risco de, sei lá, e eu posso estar com medo? E ainda que venha alguma voz interna que eu aprendi, não devia estar assim, ou é feio, ou bola para frente, o convite é eu assumir para mim como eu me senti com isso que aconteceu. E aí, fica esse convite meio desafiador, porque muitas vezes a gente ainda está escutando que a gente não deveria sentir nada de desconfortável. Eu, às vezes, brinco nos cursos de CNV que a gente não vê alguém naquele dia que está destruído, falar, vai, bate uma foto aí minha que eu vou pôr hoje no meu Instagram. Pelo contrário, a gente em geral faz assim, não, peraí, espera, deixa eu hoje estou triste, hoje não, amanhã eu vou tentar estar melhor, eu preciso estar melhor amanhã, e aí sim eu bato a foto e ponho no Instagram. Então essa cultura de não é para a gente sentir nada de desconfortável, mas isso gera uma desconexão de mim mesmo, antes de mais nada, e também do outro. Porque se eu tô com raiva de alguém, mas eu digo para mim mesma que eu não devia estar com raiva, qual a chance de eu contar para o outro, olha, eu fiquei desconfortável com aquilo que aconteceu. Aí eu vou para a omissão e para o silêncio, só que aquilo ali começa a destruir minha relação com o outro. Então o convite é de fato essa coragem de assumir para a gente mesmo como a gente está se sentindo
E tem mais uma pegadinha aí nesse tema de sentimento, que é assim. A CNV nos convida a nos responsabilizar pelos nossos sentimentos e desenvolver uma linguagem em que eu falo, olha, eu fiquei triste, eu fiquei chateada, e não como em geral a gente aprendeu, que é, você me deixou chateado, olha o que você fez, você me entristeceu, você me amedrontou, você. E essa linguagem que parece que eu sou só uma vítima do outro. Aqui é o contrário. Eu vou falar de mim. Lembra, na autenticidade eu falo de mim? Então eu vou falar com isso que você fez ou não fez, porque às vezes eu te mandei 7 WhatsApps há 3 dias e você não me respondeu nenhum. Como eu me senti? Puxa, eu fiquei triste, eu fiquei desapontado, porque quando eu percebi que você leu e não me respondeu, eu fiquei meio apreensivo, porque eu aflito, eu não sei o que está acontecendo do seu lado. Então eu vou falar de mim e não responsabilizando o outro. Sabe por quê? Porque, na verdade, as pesquisas, não só da comunicação não violenta, mas também de mindfulness, de neurociência, têm mostrado que entre o que acontece e como eu me sinto, de fato, eu tenho responsabilidade. Vocês já passaram por situações em que aconteceu um mesmo episódio, por exemplo, um líder entrou e falou alguma coisa para uma equipe inteira, de 20 pessoas. E aí, uma pessoa sai muito brava, gente, mas que absurdo, esse líder é um monstro, que horrível. E a outra pessoa, nossa, que discurso bonito, esse líder me inspira. E aí você fica, meu Deus, como assim? Eu tô me sentindo péssimo, eu acho que eu não sei nem como continuar o dia a partir disso, e o outro está se sentindo animado e inspirado, com a maior admiração por aquele líder. Estranho, né? Porque se o fato dele ter dito algo levasse automaticamente ao sentimento, todo mundo deveria sentir a mesma coisa numa situação. Mas a gente percebe, não só pelas pesquisas, mas na nossa vida, que na verdade não é assim. O que acontece é um estímulo, mas eu tenho as minhas interpretações nesse meio do caminho. E é isso, na verdade, que é decisivo para gerar o sentimento A, B ou Z. Então, a partir daquilo que aconteceu, por exemplo, se alguém entrou na sala e falou, olha, foi cancelada a aula que a gente ia ter na semana que vem. E eu estou num momento de muita sobrecarga e eu queria mesmo muito ter aquelas 4 horas da aula para fazer outra coisa, eu vou falar, ufa, que alívio, que bom que isso aconteceu, que ótima notícia. Mas se a outra pessoa queria muito aquela aula, estava contando os minutos, ela pode ficar extremamente frustrada e falar, puxa, não vai ter mais aquela aula? Ai, gente, e agora? Estou decepcionado, que falta de respeito com a gente, de desmarcar a aula assim, ou que falta de respeito com a minha agenda, eu tinha me programado. Percebe que entre o que aconteceu e como eu me sinto frente ao que aconteceu, tem tudo a ver comigo, com o meu mundo interno. Então, fica aí para você essa reflexão de qual é o impacto para mim e para o outro de eu substituir essa linguagem que culpa o outro, que fala você me chateou, ou ir desenvolvendo essa linguagem que eu me responsabilize e falo, olha, aquilo que você fez ou não fez, eu fiquei chateado, eu fiquei frustrado. E aí trazer para mim, para a primeira pessoa e saber que é comigo aquilo, né? Inclusive porque quando eu falo de mim, tem mais chance do outro legitimar meus sentimentos. Se eu falo, eu estou triste, agora se eu falo, você me deixou triste, percebe que tem grandes chances do outro falar, eu não, imagina, eu não, você que está triste, você fica triste com tudo, você está triste pelo cachorro, pelo vizinho, pelo não sei o quê. E ele nem escuta a minha expressão de sentimento, porque eu joguei para ele. Então, fica o convite para assumir mais responsabilidades aí pelos nossos sentimentos. E isso nos leva ao terceiro elemento, que é essa história de necessidade. Necessidades humanas universais. Essa talvez seja a palavra-chave da comunicação não violenta. O que o Marshall percebeu quando ele foi investigando a raiz dos conflitos e a raiz da solução dos conflitos?
Ele percebeu que por trás de qualquer sentimento de desconforto, seja raiva, fúria, indignação, tristeza, por trás de qualquer sentimento desses, tinha uma necessidade humana, algo importante para a vida que naquele momento não foi cuidado. Da mesma forma, por trás dos nossos sentimentos agradáveis, gostosos, de alegria, de ânimo, de gratidão, tem sempre alguma necessidade que foi atendida, alguma coisa que é tão preciosa a vida que naquela situação eu tive e isso gerou bem-estar. Então, o que é isso, né? Que necessidades são essas? Vocês também vão receber uma listinha das necessidades humanas universais. E são várias, olha só, né? São várias palavrinhas aqui. O que são essas palavras? Liberdade, confiança, respeito, consideração, justiça. São aqueles princípios ou valores humanos que todo ser humano na face da Terra gosta. São aqueles fatores determinantes para o bem-estar de qualquer ser humano ou para o mal-estar, quando elas não estão presentes. Então, na raiz de qualquer desconforto nas relações, a gente chega nessa listinha. Puxa, aquele momento eu fiquei chateado com aquela pessoa porque eu não tive igualdade naquele momento, sabe? Ela fez uma coisa que privilegiou ela ou outra pessoa em detrimento a mim. Quando não tem igualdade, eu não gosto. Ou não teve consideração com o meu lado, ou não tive compreensão, eu tentei expressar algo e não fui ouvido. Ou não tive confiança, não pude confiar ou ser confiado. Então, são esses elementos que são tão preciosos para a vida que a gente, inclusive, faz de tudo para tê-los a todo instante. E também, então, são eles que estão por trás de todos os nossos comportamentos. Quando a gente toma uma decisão, a mais simples do dia a dia, vamos sair para almoçar? Vamos! Vamos naquele restaurante mais natural ou vamos naquele que tem rodízio de pizza ou naquele que tem massa? Nesse exato momento, eu estou entre necessidades. Eu vou cuidar agora da minha necessidade de saúde e de cuidado com o meu corpo ou da minha necessidade de prazer, de diversão, de leveza. Puxa, e agora? E aí eu vou fazendo essas escolhas com base em quais necessidades estão mais importantes para mim nesse momento da minha vida. Porque a listinha, nós todos humanos, por isso que ela chama necessidades humanas universais, então todos os humanos no planeta Terra, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, querem essas coisas. Porém, a depender do meu momento de vida, pode ser que algo esteja mais importante que outro. Ou a depender da minha história de vida, do meu contexto, né? Por exemplo, a gente percebe como isso tem influência da idade. Às vezes, um adolescente, né, um aluno meu, por exemplo, ele pode estar com a necessidade mais importante dele, a primeirinha da lista dele, necessidade de aceitação, necessidade de pertencimento, porque ele está começando a se experimentar no mundo social, acabou de sair do núcleo lá mais familiar e está indo para um mundo mais amplo. Talvez ele faça muitas escolhas e muitos comportamentos para atender essas necessidades de aceitação, de pertencimento. E aí, se eu olho com esse olhar de que necessidade está por trás desse comportamento, tem mais chances de eu compreender esta pessoa, mesmo que eu continue discordando dela na camada do comportamento, percebe? Então vamos imaginar, um adolescente está fazendo racha no final de semana. Eu posso olhar para o comportamento em si e logo começar a interpretar, que absurdo, gente, mas não percebe que pode morrer, está colocando a própria vida em risco para fazer racha, se enfiar num carro que ele pode não sair vivo daqui 5 minutos, não faz o menor sentido. Do meu ponto de vista, parece que essa interpretação faz sentido, então eu discordo. Mas
com aquela história de necessidade, se realmente cada comportamento está tentando atender necessidades. Que necessidade move esse adolescente para ter esse comportamento? Nossa, talvez, se eu for prestar atenção, ele até me disse, eu não vou fazer, eu vou ficar de fora da turma, depois ninguém vai me chamar para fazer as outras coisas também, então é um preço que eu tenho que pagar para eu ser querido na turma. Uau, esse jovem está me contando que está muito importante para ele aceitação e pertencimento, mesmo que tenha esse custo. E agora a gente pode ter um diálogo nessa outra camada, né? Na camada da necessidade. E eu posso olhar para ele discordando do comportamento, mas tentando compreender a necessidade que está ali por trás, que essa necessidade eu também tenho, porque é isso que é o mais lindo. Na camada das necessidades, a gente se conecta com qualquer ser humano, mesmo que ele esteja com um comportamento que eu acho mais absurdo do planeta. Mas eu tenho aquela necessidade, só que provavelmente eu tenho outras estratégias para atender aquela necessidade. Então eu posso pensar, o que eu faço para ter pertencimento? Para também ter aceitação? Talvez eu vista roupas que eu nem goste, mas que o meio veste, então eu visto também para me adequar. Talvez eu vá almoçar em restaurante que eu nem gosto muito da comida, mas para eu fazer parte da turma eu vou. Talvez eu vá numa festa que eu nem gosto, não gosto da música, mas eu vou para também pertencer. Então, em outras dimensões, talvez eu esteja também fazendo vários comportamentos para pertencer e para ser aceita, mas que não seja o racha. E aí, ao trazer essa linguagem de que necessidades tem do lado de lá, que necessidades tem do lado de cá, tem mais chances da gente se conectar e da gente conseguir dialogar, mesmo que a gente precise falar de um comportamento que para mim possa parecer absurdo, né? Então, fica aí o convite para olhar para você mesmo, para o que você tem feito, para o que você fez nos últimos 5 minutos. Talvez aqui, assistindo essa aula, nos últimos 5 minutos você se mexeu na cadeira. Por que eu tive esse comportamento? Talvez para atender minha necessidade de bem-estar, de conforto. Talvez estar aqui assistindo essa aula, né? Talvez minha necessidade de aprendizado ou de competência, eu quero adquirir ferramentas para eu lidar melhor com as pessoas do meu dia a dia. Então, você pode ir se perguntando a cada momento que você escolhe um comportamento, que necessidades estavam por trás dessa escolha e que você estava tentando atender, mesmo que não tenha conseguido, porque às vezes a gente acha que fazer algo vai nos levar a ter pertencimento e não tem, mas sempre tinha uma esperança de que eu ia atender alguma necessidade dessa. E da mesma forma, quando alguma coisa acontece que te gera algum desconforto, você pode se perguntar, que necessidade ali ficou faltando? Ou do que eu senti falta? Eu senti falta de autonomia. Eu não tive autonomia naquele momento. Então, eu posso descobrir também como isso se relaciona com as minhas necessidades que estão na raiz dos meus sentimentos, sejam os meus sentimentos agradáveis ou desagradáveis, o que tem lá embaixo, então, são as necessidades humanas universais. Bom, aí eu descubro, então, o que eu preciso, né? Então, por exemplo, nossa, na relação com tal pessoa, eu estou precisando bastante de reconhecimento. Essa é uma clássica também, tanto em relação pais e filhos, na relação com liderados, com líder. Nossa, eu fiz aquilo tão bacana, me esforcei, às vezes fiz um esforço extra. Eu queria tanto um reconhecimento, uma expressão de valorização, de que a pessoa viu o valor naquilo que eu fiz e não veio. E agora, hein? Eu quero tanto reconhecimento e eu não tive nessa situação, por isso me gerou desconforto. Aí a gente vai para o quarto elemento, que é o elemento do pedido, ou também a gente pode chamar da estratégia. Então, por exemplo, eu quero reconhecimento, mas não é óbvio o que é reconhecimento. Então, para mim, reconhecimento é quando alguém me elogia. E sabendo disso, eu posso ser mais protagonista e ver como numa relação em que eu esteja sentindo falta de reconhecimento, eu posso tentar ter mais,
disso. Talvez até chegar para a pessoa e falar, olha, eu fiz aquele relatório, você me conta se você gostou, se você achou que tá bom, ao invés de simplesmente esperar que a pessoa ou o mundo atenda às minhas necessidades sem eu nem mesmo ter clareza do que eu gostaria e de pedir. Então, fica esse convite aí também de exercitar mais, pedir pelo que você precisa, tá? Então, esses são os 4 elementos da comunicação não violenta e na próxima aula a gente vai voltar neles. Fica o convite de você ir praticando e experimentando falar de você, falar de fatos, dos seus sentimentos, do que você precisa e pedir também de modo bem concreto o que você precisa. Até breve!